Bom, pessoal, fazer uma atualização aqui da oficina aqui no sítio. A gente já começou a fazer o tipo, né? E precisava fazer, esse carro tinha bastante detalhe. Ele tinha aí muita mocinha, muito amassadinho, muito ovinho. Ele tinha um problema aqui na tampa de mala, um quebrado na fibra, essa tampa de fibra, né? Então ele tinha um quebrado, tinha um rachado na tampa. Ele tinha problema sério aí no para-choque dianteiro. Aqui o para-choque traseiro nem tanto, né? Mas o para-choque dianteiro dele tinha problema, ele estava todo quebrado. A gente está restaurando aqui da melhor forma possível, tá? Ele tinha um rachado considerável aqui e aqui, né? E essa parte dele aqui era toda solta, né? A ponto de estar pendurado por arame, né? Vocês estão vendo o para-choque assim porque ele está de cabeça para baixo, né? A parte preta é a parte superior e a parte pintada é a parte inferior, onde ficam aqui os faróis de neblina. Tô curioso para ver como é que vai ficar esse carro, porque é um carro que eu gosto muito desse carrinho, né? Andei usando ele aí alguns dias. A gente trocou válvula termostática desse carro, a gente trocou cebolão da ventoinha, ele parou de armar a ventoinha. Fiz uma revisãozinha mecânica, troquei óleo, filtro, troquei vela desse carro agora recentemente. E usei aí uns 2, 3 dias esse carro para ir para casa e voltar para cá. E ele é muito gostosinho, né? Um carro que a gente já falou outras vezes em vídeo que a gente não vai ficar com ele, né? Mas ele precisava aí dessa pinturinha. Bom, essa aqui é a Blazer DLX 1996, modelo 96, do meu amigo Francisco. Na verdade, a história desse carro aqui é incrível. Eu já tô para fazer um vídeo desse carro há um tempão, só que a gente não conseguiu tempo para fazer, a gente acabou não se encontrando para fazer, né? Esse carro entrou aqui pra gente fazer uma restauração completa nela, tá? Ela é uma Blazer DLX 2.2, 1996, modelo 96, branco Mahler, tá? Esse carro, por incrível que pareça, né? Ele tem 5 lugares, tá? E ele tem o console do teto, que era opcional. A história desse carro é a seguinte: o Francisco, ele é mais novo do que eu, ele nasceu em 1998. E a família dele, a mãe e o pai dele, compraram esse carro aqui. Ele é 1996, eles compraram esse carro em 1997. A história é parecida com a da minha, porém esse carro nunca foi vendido. Eles nunca venderam esse carro. Então, o carro sempre ficou, né? E aí o Francisco sempre me falou que depois que conheceu a história da minha Blazer, a gente se conheceu por causa da Blazer, né? E ele sempre acompanhou a história da minha Blazer e tal. E aí depois disso ele viu que realmente esse carro precisava de um carinho e precisava fazer bastante coisa. E a gente combinou aí de fazer esse carro, tá? O legal é que a gente tem a minha aqui de gabarito, apesar de não ter o console de teto nem ser 5 lugares, são 6 lugares. A gente tem a configuração bem parecida, então os bancos são os mesmos, né? Aqui eu já desmontei porque a gente vai fazer a pintura das peças igual a da minha, porque estava muito amarelado, tá? Então eu já desmontei. Ele tinha um problema aqui no acionador do limpador traseiro, e depois eu vou revisar o sistema de iluminação daqui também, que ele tava, eu não sei se estava acendendo tudo, aí pelo sim, pelo não eu vou fazer. O painel dele marca em milhas, não me pergunte por quê, marca em milhas não, né? O painel dele também tem as milhas, não me pergunte por quê, porque é só, pelo que eu conheço, Blazer com milha marcando no painel só a partir de 97, né? E esse carro é 9696. Como o carro, eles compraram o carro, deixa eu tirar a chave para parar o barulhinho. Eles compraram o carro com 1 ano de uso, então eu não acredito muito que tenham trocado esse painel não, né? Curiosidades aí da nossa barca. Então o banco dele é exatamente igual ao meu, né? Com gabarito, com o padrão vermelho e azul, tá? Banco americano na frente, sem encosto de cabeça atrás, afinal ela é 96.
Carro muito íntegro, aqui os forrações de porta iguais às minhas. Inclusive ela tá com a forração de porta mais bonita do que a minha quando chegou. Tá? O cinzeirinho aqui, depois eu vou conversar com ele, a gente pintar esse cinzeirinho, porque todos eles descascam, né? Ao contrário da minha, a Blazer dele não tem a persiana aqui de tampa da mala. Então ela tem só o compartimento aqui para alojamento do macaco, chave de roda, etc. Banco traseiro muito novinho, né? Esse é um carro muito legal. Eu gosto muito desse carro aqui. A gente já fez alguns vídeos, tem vídeo aqui no canal da gente andando junto com as duas Blazers e é isso. Outra diferença que ela tem pra minha, né, e aí não é questão de motorização, é questão de ano, tá? A Blazer 9696 ela ainda não tem aquela rebarba cromada aqui na grade, né? Já a 9697 já tem, né? Elas sendo DLX, elas têm a mesma combinação, né? Mesmo sendo 4.3 V6 ou sendo 2.2, né? Aqui ela tem um erro também. Ela tá com os retrovisores com a base preta, o correto é em branco, tá? Sendo DLX. Outra coisa que esse carro tem também é muito legal, ele ainda tem um adesivo da carga máxima de 90 kg uniformemente distribuída, tá? Ele tem um problema aqui, esse vidro tá começando a querer soltar, né? Esse vidro aqui ele é colado na base, essa borracha é só uma guarnição. Ela tem aí o emblema da DIG, não só o emblema, como o chaveirinho da DIG. Concessionária ficava na Avenida Brasil aqui no Rio. Tá? Ela tem o emblema ali Chevrolet, tá faltando a gravata, o Francisco já providenciou. Ela é uma Blazer monoponto, né? Como ela é 96, ela tem um bico só, 2.2 monoponto. Tem um probleminha aqui que a gente vai tentar resolver, a mangueira do esguicho está fora do lugar, tá? Tá faltando o acabamento daqui. E quando a gente desmontar essa mala, a gente vai ver o que vai ser possível fazer. Tentando abrir a mala aqui, porque eu acho que precisa ser mostrado isso aqui. Em algum momento, eu não sei como, ela adquiriu essa espécie de graxa preta aqui. E a gente vai ter que lavar e descontaminar isso tudo para poder a gente fazer as entradas de porta, né? A gente vai pintar as entradas de porta dela. Como o carro é branco, ele amarela bastante, né? Então a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Outro problema que ela tem é o pino aqui da dobradiça, ele tá soltando. Então a gente vai ter que ver aí para botar no lugar. Remover maçaneta, desmontar o carro todo, trocar as lanternas traseiras, trocar faróis. Mas é isso, é um carro que eu sempre quis mostrar, sempre quis fazer um vídeo dele, porque ele tem uma história muito parecida. A gente vai fazer as rodas também. Ele tem uma história muito parecida com a da minha. É um carro que tem sua história, né? Ele nunca foi resgatado, mas ele nunca saiu da família. Ele tem os faróis originais, né? O Francisco colocou aqui um par de farol de neblina novo, né? A gente vai remover quando remover o para-choque, vamos colocar no lugar depois. Ele também está com um erro aqui. O suporte da placa deveria ser preto e não na cor do carro, tá? Gravatinha GM original. As lanternas traseiras são originais. A gente vai pintar novamente aqui a maçaneta, porque ela está pintada num preto mais brilhante, né, do que deveria. E é isso, esse carro nunca foi pintado o teto. A gente vai fazer o teto por causa de alguns micros pontinhos de corrosão. Eu confesso que eu tenho muita pena de pintar o teto de Blazer, porque você acaba sendo obrigado a tirar esse frisinho, né? E depois ele nunca mais volta para o lugar direito. Então a gente tem que fazer um trabalho muito minucioso aí em cima, tá? Outra coisa que ela tinha, que eu mexi agora há pouco, foi a altura da suspensão dianteira. Esse carro estava muito baixo na suspensão dianteira e a gente elevou ela um pouquinho, agora ela ficou certa. Ela estava com a frente bem mais baixa do que deveria estar, né? E eu acho que isso deixa a Blazer muito parecendo tatu cavando buraco, né?
Então a alturinha certa é essa aqui. Ela chega a ser um pouquinho mais baixa que a traseira, mas não pode ser tanto, né? Não tem mais o adesivinho. Procura usar sempre gasolina aditivada. Eu nem tinha visto isso. Mas é isso, o Francisco quer fazer esse carro aqui com toda a atenção do mundo. A gente quer gabaritar aí o máximo de pendência possível, né? Inclusive esses adesivinhos, a gente conseguiu arrumar a reprodução desse carga máxima aqui, né? Pra gente colar. A gente vai remover o REC, vamos pintar o REC. Vamos remover insufilme. Desse carro tá com insufilme, a gente vai remover. Eu espero que a mãe do Francisco, minha querida Sandra, não resolva colocar de volta o insufilme, né? Outro detalhe também, esse carro estava com a tampa do porta-luva quebrada. O Francisco conseguiu uma tampa de porta-luva nova, porque quebra com muita facilidade as tampas desse porta-luva, né? E aí a tinta que eu tinha do meu interior, eu dei para ele conseguiu fazer, né? Ficou com pouca diferença. E a gente vai usar o padrão dessa mesma tinta para pintar o resto da moldura dele aqui. É isso. Mexemos na Suprema, a gente gabaritou a Suprema inteira de parte de injeção eletrônica, elétrica dela, tudo certo, tá? A gente vai acabando aqui o tipo e a Blazer do Francisco. A gente vai começar esse carro aqui, né? Na verdade a gente quer distribuir uniformemente aí, tentar fazer uma grade de horário para pegar nos carros, né? Pelo menos com o funcionário que a gente está aqui, a gente vai tentar pelo menos de 4 da tarde às 6, assim, pegar na Suprema, para ir adiantando todo dia um pouquinho, né? Tentar fazer uma organização aí com grade de horário. Essa aqui é Paraty, do meu amigo Rafael. Esse carro tá com a injeção eletrônica monoponto FIC EC4 do Versalhes e Santana monoponto. O carro estava com problema aí de excesso de combustível, um problema sério de excesso de combustível a ponto de empenar a biela. E o carro veio para cá pra gente. Esse sou eu que estou mexendo tudo nele. Ele estava com ordem errada, por exemplo, de sensor MAP nos fios, né? Tava com o diagrama elétrico errado, né? Ele estava com erro de ligação no sensor TPS, né? Eu espero que agora a gente consiga resolver. Eu estava aguardando chegar a peça aí, o sensor MAP, que também estava com defeito, tá? Vou mostrar o módulo ali dentro. A gente conseguiu escanear a injeção, o módulo entra em modo emergência e eu quero que ele saia do modo emergência para a gente poder ver o que ele apresenta aí de defeito, se ele apresenta defeito, para a gente poder corrigir o problema do excesso de combustível. Enquanto o módulo estiver em emergência, a gente não consegue resolver porque ele não acessa nem as informações de memória, né, do código de falha. Tá? A pessoa que fez com capricho, né? Não dá nem para condenar o serviço, ficou bem legal. Ele colocou o módulo aqui embaixo. A gente tinha um módulo a gasolina aqui, que era o primeiro erro, o primeiro problema que a gente tinha nesse carro era o módulo a gasolina, né? E aí o Rafael providenciou o módulo a álcool com a numeração correta aqui, FIC EC4 autolatina, né? Numeração correta para álcool, né? 377-906-021-AH, tá? Esse aqui é um motor de passo reserva, a gente não precisou mexer ainda. A lenta dele, ele não tem problema de lenta, né? O curioso desse carro, é um carro muito bem feitinho, a Paraty GLS 1988, tá? Carro muito bem feitinho, verde jade, foi restaurado, né, pelo Rafael. O carro é muito íntegro, muito bacana, né? Então o excesso de combustível está tão grande nesse carro, esse carro é álcool, que você consegue ligar o carro, deixar o carro na lenta, né? E você consegue desligar o bico aqui e o carro fica um tempão ligado ainda, de tanto excesso de combustível, né? Foi aí que empenou uma biela desse carro.
Nosso Monza tá aqui, nosso Monza SLE Azul Milos 1992. Eu tive um problema terrível aí de alternador com ele. Tá? Tô mexendo nele aqui também. Eu ainda não vou dizer que era exatamente o alternador, porque ainda encontrei algum defeitinho na elétrica vindo lá de dentro. Tá? O fato é que agora ele tava um problema intermitente, né? Eu andava com o carro e você passava numa poça d'água. O alternador parava de carregar e ele acusava. Esse carro tem voltímetro no painel, né? E aí ele caía na hora aqui o voltímetro. Inclusive vamos fazer um teste aqui na vida real. Vamos ver se a luz vai acender. Acendeu. Carregando perfeitamente. Vocês reparem que ele tem, ó, cada manômetro dele tem uma pontuaçãozinha aqui, uma referência de onde é o ponto ideal. E ele tá no ponto ideal de carga, tá? E qual era o problema que acontecia nele? Quando você passava na água, ele perdia a carga e parava de carregar. E aí muitas vezes você ia ligar o carro e a luz do alternador não acendia, essa luz vermelha aí de bateria, né? Que no Monza fica essa barrinha em pé. E qual o problema disso? Para o alternador carregar, ele precisa da lâmpada piloto, que é essa lâmpada. Então a lâmpada não acendia, ele não carregava. Só que essa lâmpada, ela vem um positivo por ela, né, que é o positivo pós-chave que vai para o painel, né, e ela vira negativo quando o alternador não está funcionando, tá? E aí quando o alternador passa a funcionar, ela vira positivo, e aí positivo com positivo ninguém acende, né? Positivo com negativo a lâmpada acende, é assim que funciona o sistema. E aí eu achei que tinha algum problema no alternador, então comecei a mexer no alternador e tal. E eu descobri que o problema vinha do positivo do painel, né? Então eu mexi, fiz um monte de teste aqui embaixo. Eu vou tentar deitar para mostrar aqui. Sem elevador ainda é sempre uma guerra mexer nesses carros. Mas tá aí, lá em cima você tem um alternador, né? Eu liguei um fio aqui direto no alternador e levo lá para frente. Tá? Direto no fio que vai até o painel do alternador ali, né? E ele acendeu a luz e funcionou perfeitamente. Tinha um monte de gatilho ali no chicote que vai para o alternador. E eu acredito que daí vinha o problema, tá? O chato é que isso era intermitente. E toda hora eu tinha problema, então eu fiquei de ir pro encontro algumas vezes, né? E quando eu ia sair de casa e tal, o carro ligava sem a luz de acender, bateria não estava carregando. E não tinha como ir pro encontro com o carro com a bateria sem carregar. E aí resolvi o problema e tal, ele voltou a acender, beleza. Falei, bom, agora já dá para ir pro encontro. No dia que eu fui ligar de novo para ir pro encontro, na outra quarta-feira, na última agora, ele também não estava carregando. Eu não vou reclamar, porque pelo menos isso aconteceu antes de eu sair de casa, né? Imagina no meio do caminho ele parar de carregar. Então eu vou refazer, eu vou botar um chicote novo ali, vou soldar o fio ali no lugar, fazer um terminal novo, botar no alternador e vou testar, né? Vou deixar esse carro sempre aqui no sítio, vou ficar andando com ele por aqui para ver como é que ele se comporta. Se o problema resolver de vez, está resolvido. Eu confesso que eu não gostaria de tirar esse alternador do lugar, porque enquanto a gente está sem elevador aqui, é uma guerra tirar esse alternador do lugar. O alternador fica aqui, ó. Olha ele ali. E você tem que desmontar meio mundo para fazer, né? Primeiro que você tem que tirar ele por baixo. E tirar ele por baixo sem elevador vai ser outro problema. Tem que desmontar o terminal de direção ali. Enfim, pra você poder soltar o alternador. Imagina soltar o alternador e o problema não ser no alternador, né? Então é isso, o Chrysler Neon tá aqui, a gente ainda não mexeu maiores coisas nele, né? Na verdade, a gente fez a embreagem dele há um tempo atrás, lá na Batcaverna, mas ele tem alguns ajustes ainda para fazer com relação à regulagem de cabo de embreagem,
A parte de combustível, esse carro tá dando umas... Dependendo do jeito que ele fica, como ele fica inclinado, ele dá uma falhadinha. Enfim, tem que revisar, tem que limpar bico, tem que parar assim para fazer uma revisão legal nele. A gente trocou o óleo, pelo menos, o óleo e o filtro, trocamos as correias, para ele pelo menos ficar aí de um jeito que, se precisar usar, dá para usar, né? Mas ainda precisa, esse aqui ainda tem muito caminho pela frente. Bom, é isso. Em breve aí mais novidades aí do sítio. Valeu, um abraço.